Olá, eu sou o Renato Cruz e este é o InovaJorcast. Estamos nas principais plataformas de áudio e também com versão em vídeo no YouTube. Converso hoje sobre inteligência artificial com Henrique Sinatura, sócio e diretor executivo do Boston Consulting Group e líder no Brasil do BCG Gama, braço do BCG focado em inteligência artificial. Tudo bem, Henrique? Tudo bem, Renato. Muito obrigado. Prazer estar com vocês aqui hoje. Eu que agradeço. Henrique, quer dizer que poucas empresas brasileiras estão conseguindo bons resultados a partir de projetos de inteligência artificial? Esse é um finding interessante que tivemos no estudo global do BCG. Na verdade, não é um privilégio ou um fato específico a empresas brasileiras. O BCG faz um estudo todo ano, há 4 anos, em parceria com o MIT, o Massachusetts Institute of Technology, nos Estados Unidos, focado no entendimento do impacto de inteligência artificial nos negócios. E na edição desse ano, uma das perguntas, então, nesse estudo, a gente entrevista mais de 3 mil executivos no mundo inteiro, em mais de 110 países, mais de 29 setores aí da indústria, e uma das perguntas é justamente entender o real impacto do uso de inteligência artificial nos negócios. E real impacto de forma significativa. Então, essa estatística de 10% no mundo como um todo, 8% na América Latina, que obtém impacto significativo financeiro, está associado ao tamanho do impacto vis-à-vis do tamanho da empresa. Então, aqui a gente está falando, por exemplo, empresas com receitas de mais de 10 bilhões de dólares, conseguindo ter um impacto em aumento de receita ou redução de custo de mais de 100 milhões de dólares. Então, isso é o que define, no nosso estudo, o impacto financeiro significativo, e para esse montante, então, de impacto, de fato, só apenas um percentual pequeno das empresas que estão experimentando com inteligência artificial tem, de fato, conseguido obter esses impactos expressivos. E acho que o interessante justamente desse estudo é justamente entender o porquê tão poucas empresas conseguem esse impacto significativo e o que as diferencia das demais. E o que acontece? Os projetos são muito pequenos ou eles não estão sendo planejados, executados da melhor maneira? Um pouco das duas coisas. O que o estudo descobriu em relação a isso? Legal. Acho que para responder essa pergunta aqui, talvez valha a pena a gente dar um passo atrás e entender, na verdade, o grau de conhecimento e o grau de entendimento e familiarização com inteligência artificial que as empresas, de forma geral, elas têm ao redor desse tópico. E aí depois eu explico um pouquinho de o que diferencia aquelas que conseguem hoje extrair mais valor versus não. Acho que, em primeiro lugar, o que a gente vem acompanhando ao longo desses últimos 4 anos nesse estudo com o MIT é a primeira pergunta e mais básica, que é se os executivos entendem como a inteligência artificial, de fato, pode gerar valor para suas empresas. E esse é um número que vem bastante crescente, tá? De 53% no ano passado, hoje já ao redor de 70% dos executivos no mundo e na América Latina entendem como a AI pode gerar valor. Desses, e dessas empresas, quase 60% já tem uma estratégia que explicita elementos associados à inteligência artificial como parte dessa estratégia. E aí um percentual um pouquinho menor, mas razoavelmente elevado ainda, cerca de 50% na América Latina e 57% no mundo como um todo, já estão começando a, de fato, pilotar soluções que envolvem inteligência artificial. Mas pilotar só não é suficiente, e é justamente por isso que, apesar de ter quase que metade das empresas hoje pilotando usos de inteligência artificial, só 8 a 10% aí das empresas, de fato, geram valor significativo. E quais que são, talvez, os grandes diferenciais entre uma empresa como um todo, qualquer empresa que está pilotando, e aquelas que conseguem obter ganhos significativos? O que a gente entendeu, e a gente fez uma análise até, inclusive, usando o próprio machine learning para entender a probabilidade de uma empresa, de fato, atingir sucesso, o impacto significativo no uso de AI, e entendeu e viu que, usando e cuidando do que a gente chama dos básicos, ou seja, tendo uma infraestrutura apropriada, tendo pool de talentos, que, de fato, então, tendo equipes de digital, de data science, de engenheiros, e tendo uma estratégia razoavelmente clara,
explica só 20% da chance de sucesso de uma empresa obter impacto significativo. Depois eu tenho mais cerca de 20%, levando ao total de 40% dessa explicação, o fato de você ter, de fato, usos, né, de caso de analytics completamente amplos e alinhados com o negócio. Tá? Ou seja, de fato, atacando aqueles maiores problemas de negócio, né, os desafios de negócio. Porque o que a gente vê hoje, né, até com essa hype de digital, de machine learning, inteligência artificial, são muitas empresas fazendo um monte de protótipos, né? Então, quase que a gente brinca que são vários mosquitinhos aqui e ali o tempo inteiro, mas ao invés de pegar e focar em 1, 2, 3 dos grandes, né, mamutes ali que estão no centro do prato da organização e que tem potencial de mudar o ponteiro realmente, né? Então, o que a gente vê é isso, né? Muita empresa fazendo muita coisa, mas muita coisa periférica, ao invés de focar, né? Então, empresas que focam, então, completamente alinhadas, né, o uso de AI com os objetivos de negócio, tem 40% de chance, mas o que a gente identificou, e é super, talvez o grande insight do estudo aqui, é que de 40% para 73% de chance de gerar impacto significativo está justamente na habilidade da empresa, né, o que a gente chama de habilidade da organização aprender com AI. Tá? Isso quer dizer o quê? De facilitar um aprendizado contínuo e sistemático entre os humanos e as máquinas, né? E desenvolver várias formas para justamente as máquinas, os algoritmos aqui, os humanos interagirem. E principalmente depois mudar e repensar de forma profunda todos os processos corporativos ao redor da solução tecnológica para que isso de fato seja implementado na prática. Depois eu posso aprofundar um pouco em exemplos aqui de cada uma dessas coisas, tá? A impressão que dá é que, às vezes, algumas empresas estão naquela fase assim de ter uma lista de coisas que tem de fazer, está lá a inteligência artificial, cria um projeto, ticou, fala assim, temos, né? E depois, como você mesmo falou, fica aí na periferia da operação, né? Às vezes é uma coisa do tipo assim, reconhecimento de linguagem natural para colocar no atendimento lá, e é uma tecnologia de prateleira, né? Que você pega e pode usar, implantar rapidamente, provavelmente não com bons resultados, mas assim é fácil da empresa falar assim, estamos usando, né? Ainda tem um pouco disso, né? Exatamente. E a gente brinca, né? E isso parece uma brincadeira, mas na verdade é um aprendizado que a gente teve aqui no BCG Gama globalmente, em mais de 600 projetos que a gente faz em inteligência artificial no mundo, que a gente fala que tem uma equação de ouro aqui, que é uma crença fundamental nossa, que é 10% do esforço efetivo para extrair valor material mesmo, né, significativo, como a gente fala aqui, do uso de aplicações de inteligência artificial, está nos algoritmos em si. Tá? Óbvio que eles estão no coração da solução, tem que ser bem feito, tem uma técnica profunda ali para que seja bem feito, mas 10% do suor está no algoritmo. Mais 20% está em TI, na infraestrutura e na integração, no fundo, desse algoritmo, né, na arquitetura e nos sistemas da companhia. Mas 70% do esforço está em transformar os processos de negócio ao redor daquela solução de tecnologia. Ou seja, repensar treinamento para todo mundo que de fato vai usar aquela informação, incentivos, né, na cadeia como um todo para que de fato as recomendações que saem dali façam sentido, estejam alinhados com incentivos da organização, governança de uso da solução, repensar o próprio processo, né? Ou seja, com uma nova informação agora eu posso fazer um processo de uma forma mais eficiente. Então, tudo isso que a gente chama da mudança cultural, né? Então, tudo isso que a gente chama da transformação dos processos de negócio, que é o que realmente se precisa, né? Para que se tenha esse aprendizado organizacional e que se capture o valor, de fato, da solução. E aí o que eu falei, né? Talvez nesse item, um item a mais no checklist aí, como você citou, as empresas, várias vezes, elas fazem 10 vezes os 10%, ou seja, fazem 10 protótipos ali, porque os vendors, né, do drone, do reconhecimento de imagem, etc., eles são bons, né, e eles fazem o trabalho deles e parece super cool, mas às vezes a pergunta não está no foco em, mas qual que é o valor de negócio disso de fato? Então, ao invés de fazer 10 vezes os 10%, a gente fala, poxa, é melhor a gente fazer de uma ou duas vezes os 100%, fazer o processo fim a fim,
transformar todos os processos de negócio, além de pensar só no algoritmo e na tecnologia. E é isso que, para a gente, é um dos grandes diferenciais, né? E as empresas que estão fazendo isso direito, a pergunta talvez é menos em qual é a aplicação de inteligência artificial que eu devo buscar, mas sim a primeira pergunta é qual é o meu problema ou desafio de negócios? Qual é o meu maior problema ou oportunidade de negócio na minha empresa? E aí depois eu vou avaliar qual a melhor forma de solucioná-la. Tendo Advanced Analytics, AI, Machine Learning, otimização avançada, como uma das ferramentas que podem ser utilizadas. Acho que é por aí que começa o foco. Tá? A partir da necessidade, não da tecnologia, né? Exato, a partir da necessidade de negócios, né? A gente falou do desafio ou da oportunidade de negócio. E é aí que você consegue, de fato, focar naquelas coisas que têm mais valor em jogo e ter maior probabilidade também de atingir o impacto financeiro significativo que a gente cunhou no estudo aqui. E como é que está essa questão de preparação da equipe? Né? O profissional especializado ele está com uma demanda grande, a oferta ainda é pequena. Uma vez eu estava falando com uma startup e eles falaram, não, a gente contrata a pessoa, vem 6 meses depois, vem um bancão aqui e leva embora. Não Exatamente. adianta aumentar o salário porque acontece a mesma coisa. Certamente o tema de talento é um dos grandes desafios, né? Mas ele ainda, de novo, para que se consiga atingir resultado significativo, isso ainda na nossa classificação faz parte dos basics, né? Sim. Eu preciso ter infraestrutura mínimo, em place, né? eu preciso ter os talentos, né? E os talentos, sim, tá? Certamente é um perfil, né? Os data engineers, data scientists, os engenheiros, né? Os software developers, eles são perfis que estão bastante demandados, ainda é um pool razoavelmente restrito de talentos, né? E é um perfil de talentos que se motiva muito, não só, obviamente, pelo salário, como você citou, mas por aprendizado contínuo, por desenvolvimento, né? E por diversidade de desafios no emprego. Então, isso faz com que, né, o mercado aquecido, diversidade de desafios, etc., ele é um mercado que está bastante em movimento. Então, sim, acho que faz parte de uma das primeiras coisas que se precisa ter um pool de talentos, um plano de carreira e de desenvolvimento e um entendimento de como manter esse perfil, não só como atrair, mas como desenvolvê-los e mantê-los, mas isso ainda para a gente, acho que faz parte dos básicos que explica 20% da chance de sucesso. Você tem, assim, um exemplo de um projeto que trouxe um resultado significativo por uma empresa para a gente concretizar assim o que a gente está falando? Sim, com certeza. Acho que a gente tem alguns exemplos aqui e acho que isso, infelizmente, eu não vou poder abrir aqui o nome das empresas, tá? Apenas o setor, mas acho que faz sentido e eu posso explicar um pouco para vocês, tá? Talvez 2 exemplos, um varejista e um em uma empresa do que a gente chama de bens industriais aqui, né? Então mais manufatura, que são 2 exemplos bastante diferentes no seu estilo, né, de aplicação de AI, mas que ilustram muito a importância não só da tecnologia, mas de todo esse aprendizado organizacional e da mudança de processos. Um deles aqui é uma aplicação do conceito de personalização, que a gente hoje vê muito, né, a aplicação de personalização da oferta, normalmente para o consumidor final, né, as empresas aplicando. Aqui a gente aplicou o conceito de personalização e um conhecimento granular no nível individual, mas não do consumidor final, e sim dos vendedores de um varejista aqui no Brasil. É uma empresa com quase 30 mil vendedores, ao redor de 1.000 lojas no Brasil como um todo. E o que a gente fez foi entender, no nível individual, a performance de cada um dos vendedores, entender o que eles fazem bem e o que não, entender a probabilidade deles baterem as metas no final do mês, logo na primeira semana do mês, ajudá-los a direcionar sua performance, ajudar a mapear e entender uma venda que eles fizeram no dia anterior e explicar e treiná-los como eles poderiam fazer uma venda diferente. Então, é o que a gente chamou ali de 3 quase que grandes pilares, né? Informá-los, eles tinham um modelo de remuneração bastante complexo e nem entendiam como se estavam indo bem ou não no dia a dia do mês. Motivá-los, mostrar que eles podem chegar lá e guiá-los, principalmente, como fazer isso no nível super granular. Esse foi uma transformação quase de 1 ano, tá? Onde se fez todo o algoritmo, né, para dar as recomendações com quase 50 funcionalidades, se fez a ativação disso
através de um aplicativo, né, que os vendedores tinham nos seus celulares, recebiam as informações, um chatbot que trabalhava com linguagem natural e respondia às pessoas, etc. Então, esse é os 20%, né, da tecnologia, mas os 70% do processo foi o quê? Foi, de fato, começar a engajar num plano de comunicação para que os 30 mil vendedores não só baixassem aquele aplicativo, que era um celular próprio deles, então a empresa não podia nem forçá-los a baixar, mas, de fato, começar a usar e viciar naquele negócio. Então, a gente começou até a entender o que gera vício, né, em aplicativos de rede social, para emular também no próprio aplicativo, inserir esse aplicativo nas rotinas operacionais e de gestão da loja, para que isso fosse uma experiência quase que fluida no contexto do dia a dia, mudar processo, ou seja, as pessoas começaram a poder usar o Wi-Fi nas lojas, os funcionários, e poder usar o celular para poder consultar isso, começar a direcionar rotinas, né, e uma governança para que cada nova funcionalidade passasse pela equipe de treinamento, de RH, de jurídico, operacional, etc. Então, tudo isso faz parte dessa transformação de todos esses processos, incentivos, rotinas operacionais, fazem parte do que a gente fala dos 70% do esforço. E isso deu um resultado bastante significativo. A gente está falando aqui de aumento de 5% de margem EBITDA medido em grupos de teste e controle ao longo de 6 meses. Então, isso certamente configura, né, nas nossas barras de impacto significativo como tal. Talvez um segundo exemplo, não vou entrar tanto em detalhe, mas só para ilustrar aqui, um trabalho de otimização da alocação clonal para uma empresa de papel e celulose. Definir qual o melhor clone de eucalipto dentro de algumas centenas de opções de clone. Eu vou plantar em cada unidade de terra, né, no fundo, que são também milhares, né, dentro do Brasil, dadas as condições climáticas, altitude, condição de solo, irrigação, etc., entender qual é esse melhor match e fazer essa otimização dessa aplicação depois, entendendo as várias restrições operacionais. Isso também foi um trabalho super profundo de análise, né, técnica, mas também depois de entender como o processo no dia a dia funcionava e mudar todo esse processo de alocação clonal, que a gente chama, que o cliente chamava, para que, de fato, isso pudesse ser executado na prática. Treinar cada um dos melhoristas e assim por diante. Então, isso envolveu também uma aplicação super relevante, mas aqui, de novo, a gente está falando de um processo, né, super central à empresa, talvez é o processo mais central da empresa que mais gera vantagem competitiva. E ao atacar ele fim a fim, a gente conseguiu um impacto bastante substancial. Então, existe toda uma mudança na operação para que esses projetos deem resultado, né? Não é só você criar e formatar e lançar o projeto em si, né? Exatamente. Se a gente pensar só no algoritmo e na tecnologia, isso vai virar mais um software ou mais uma solução que fica na gaveta, ou que, não na gaveta, mas no computador de algumas pessoas, e na prática não é utilizado. Por quê? Porque a organização ela não está preparada e não está alinhada para que isso, de fato, aconteça, né? E até um dos aprendizados ou insights desse estudo aqui é na forma como a decisão, né, ou a recomendação do algoritmo ele é implementado no dia a dia, na prática, né? A gente viu que as empresas que mais conseguem, de fato, gerar vantagem, ou impacto significativo, utilizam 5 formas de interações entre a máquina, né, o algoritmo e os humanos. Uma primeira que a inteligência artificial decide e implementa, ou seja, alguns processos fica completamente automatizada esse fluxo de decisão e implementação. Um segundo modelo a inteligência artificial decide, mas o humano implementa, tá? Um terceiro que a inteligência artificial, o algoritmo recomenda, mas o humano que decide e aí implementa. O quarto que o humano, na verdade, usa algoritmos para gerar alguns insights e recomendações, e o humano aí sim usa no processo decisório. E, por fim, na verdade, é quase que o contrário, né? O ser humano gera e, na verdade, testa alguns cenários, né, algumas sensibilidades através de inteligência artificial. Isso muito utilizado, por exemplo, quando se fala de digital twins. Você modela, né, uma planta inteira e aí o ser humano pode simular uma série de coisas através desse impacto.
E o que a gente extraiu de resultado, né, desse estudo foi que empresas que usam apenas uma dessas 5 formas de interação entre o ser humano e a máquina, tem 5% de chance de ter sucesso em atingir impacto financeiro significativo. Empresas que usam as 5, esse percentual já aumenta para 32%. Uma discussão que a gente tem visto atualmente é como evitar que vieses de decisões humanas não sejam repassados por uma inteligência artificial, né? Principalmente atendimento a cliente, recursos humanos e esse tipo de coisa. Como que você vê essa questão assim? Estamos usando dados bons e também maneiras boas de se tomar decisão na hora que a gente vai para usar uma inteligência artificial? Acho que essa é uma ótima pergunta e, na verdade, fazer uma análise prévia, né, a cada caso de uso que vai se pensar em usar a inteligência artificial, para qual é a forma justamente do ser humano e da máquina interagir, dentre essas 5 que eu listei, é super relevante. Por quê? Porque em alguns casos, de fato, você não quer, né, que o ser humano ele entre, né, e influencie nesse processo, justamente para que não se tenha vieses, né? Isso principalmente em casos de uso onde você, de novo, propositalmente não quer vieses e que você não tem uma questão contextual muito complexa ou que o seu histórico ele é razoavelmente representativo da realidade. Então, nesses casos, você quer justamente que o algoritmo ele decide e implemente, ou pelo menos ele decida e passe por um último checkpoint com o humano ali, né? Mas que você não quer que o humano ele entre no loop inicialmente. Enquanto que outras, né, para outros exemplos, e até o próprio exemplo do Covid aqui é um bom exemplo, onde você tem uma série de aplicações associadas que alavancam muito o entendimento granular da demanda, por exemplo, como um exemplo bastante claro aqui, onde se eu vou fazer previsão de demanda para fins de planejamento, ou para decisão de sortimentos, ou para decisão de precificação, por exemplo, eu preciso entender muito bem e de uma forma muito granular a minha demanda. E no contexto de Covid, algoritmos que usam, mesmo de machine learning, mas que utilizam time series, né, e dados históricos para prever essa demanda, estavam simplesmente furados, né? A bússola ela quebrou. E eu estou num mar ali com ondas bastante altas, né? Então aí sim é até um exemplo onde algumas coisas são interessantes para que se recalibre essas projeções. Uma delas, inclusive, o input humano, que consegue ter uma série de informações ou de entendimentos de contexto que o algoritmo não necessariamente ele consegue. Outra forma, né, e aí menos com o humano no loop, mas ainda através de modelagem, é você começar a pensar em novas formas de fontes de dados, uma latência muito maior, né, para que você consiga quase que repensar e redirecionar a técnica num espaço mais curto de tempo, você consiga fazer uma previsão de demanda. Então, eu acho que, voltando aqui para a pergunta, né, tem casos e casos, né? Em alguns casos, você quer conscientemente não deixar o viés humano, em alguns casos, você quer conscientemente que o humano esteja assim no loop. E como você vê o cenário de 2021 para adoção de inteligência artificial, projetos, tendências, necessidades? O que podemos esperar para a inteligência artificial em 2021? Eu vejo de forma bastante positiva, tá? Eu acredito que ao longo de 2020, né, com essa crise, a gente claramente viu nas empresas um primeiro momento onde, talvez ali de março até julho, agosto, talvez, de 2020, aquele período onde as empresas todas elas quase que pararam, né, e congelaram ali, e é quase que aquele momento de volta ao básico, né? Então, as empresas tentando entender como sobreviver e como continuar, né, ter continuidade operacional nos seus negócios. Então, as empresas quase que, de certa forma, para Advanced Analytics, para inteligência artificial, etc., que são coisas talvez mais sofisticadas, né, uma transformação mais estrutural, acho que deram uma parada nisso e voltaram ao básico só para sobreviver, né? Mas de julho a agosto para frente, né, de 2020, a gente já vê um interesse muito crescente nesse tópico de novo. E, na verdade, acho que até ele vai voltar de forma mais forte do que pré-crise. Por quê? Porque
Durante a crise, uma das coisas que as empresas aprenderam muito, né, e a gente tem falado muito, que é a transformação digital, né, aconteceu em várias das empresas em 6 meses, mais rápido do que provavelmente seria em 6 anos se não tivesse a crise, né? Todo o tema de trabalho remoto, de efetivamente o número de transações online, de usar mais tecnologia e ferramentas, etc. Então, eu acho que isso foi muito bom para transformação digital de forma mais ampla, mas nos primeiros meses da crise, o tema de coisas mais sofisticadas como inteligência artificial ficaram um pouquinho de lado, enquanto as empresas precisaram focar mais nos básicos. Agora, as empresas estão se beneficiando de estar vendo essa base da transformação digital já mais avançada, já entendendo que elas conseguem, sim, dar o próximo passo sem ter todos os seus dados, todas as informações da melhor forma possível, elas veem que isso está funcionando, e agora começaram a se reabrir para olhar mais para o futuro e olhar como, de fato, gerar valor e se diferenciar, gerar vantagem competitiva usando soluções mais sofisticadas. Porque muitas das empresas e dos executivos, até esse estudo ele diz isso, que a adoção, na verdade, de inteligência artificial, em muitos motivos, né, na cabeça de muitos executivos, ela vem porque se acredita, de fato, que eu posso gerar novas oportunidades de novos negócios com inteligência artificial. Isso a gente está falando de 80% mais ou menos dos executivos acreditam nisso. Ou, por exemplo, 85% a 90% dos executivos acreditam que inteligência artificial pode aumentar receitas ou reduzir custos, né? Então, gerar vantagem competitiva. Mas, por outro lado, alguns executivos eles estão entrando, né, e querendo aplicar a inteligência artificial não só pela oportunidade, mas pelo risco também que isso pode resultar. Ou seja, risco de novas empresas ou competidores usando inteligência artificial e se tornando mais competitivos. Isso a gente está falando de 75% dos entrevistados acreditam nisso. Ou, por exemplo, executivos que veem o risco de novas empresas, na verdade, aparecerem, né? Novas empresas de tecnologia que alavancam muito a inteligência artificial aparecerem e entrarem nesse mercado. A gente está falando de 70% dos executivos acreditam nisso. Então, a minha perspectiva para 2021 é que vai vir e está vindo já de forma até mais forte do que antes, seja pela crença de que dá para fazer, né, de forma mais clara hoje em dia, né, dada essa transformação digital que foi acelerada, mas tanto porque se vê como uma oportunidade ou porque se vê como um risco de não fazer. Eu sou o Renato Cruz e este é o InovaJorCast. Estamos nas principais plataformas de streaming de áudio e também com versão em vídeo no YouTube. Hoje eu conversei sobre inteligência artificial com Henrique Sinatura, sócio e diretor executivo do BCG. Muito obrigado, Henrique. Muito obrigado, Renato. Foi um prazer estar com você e com a audiência sua. Super legal. Espero nos encontrarmos em breve. Também espero e obrigado também a você que acompanhou este episódio e até a próxima.